Galera, dois personagens de peso de Dragon Ball. De um lado nós temos Gogeta e do outro nós temos Vegeta. De fato, nós sabemos que esses dois personagens, quando entram no campo de batalha, eles fazem uma diferença surreal, né? Porém, qual deles tem maior desenvoltura? Qual deles tem maior domínio no campo de batalha? Qual é aquele que entra de modo cirúrgico e é aquele que gosta de zombar e tirar uma casquinha dos seus oponentes? É claro que são dois oponentes, né? São dois, duas fusões muito casca grossa, porém de personalidade diferente. E é claro que quando o Goku e Vegeta se fundem, esquece Goku e esquece Vegeta. Eles são simplesmente uma fusão. Fusão essa que se denomina como Gogeta ou Vegeta. Então, nesse vídeo específico, nós vamos trazer para vocês, de uma vez por todas, qual deles é de fato mais, implacável no campo de batalha. Beleza? Então vamos tirar essa conclusão e vamos ver se vocês concordam com a gente. Então vamos dar um pulo lá agora. Bom, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar esse vídeo, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês, cara. Em meio a esse caos que tá rolando pelo mundo, vamos pedir a Deus para que, dê sabedoria ao homem, que pare com essas guerras, que pare com isso e aquilo que realmente todos nós saímos perdendo. Então, para isso, continuar, vamos orar e pedir para Deus que traga paz ao mundo que estamos precisando. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Quem é o verdadeiro mestre da fusão? Acredito que todo fã de Dragon Ball já se perguntou isso, ok? Eu sei que em sua grande maioria, muito tem sim o seu preferido, como Gogeta ou Vegeta. Mas como eu falei, cada um tem sua particularidade, sua própria personalidade, certo? E aí a gente vai começar falando e destrinchar como que é cada um no campo de batalha. De um lado, nós temos a fusão feita pela dancinha Metamoro, que existe uma sincronia perfeita, disciplina e tempo limitado. Essa é a fusão da dancinha Metamoro, certo? Já os brincos Portara é uma fusão mística que une a alma e o corpo de forma instantânea. Originalmente é dito como permanente, definitiva. Originalmente era para ser assim. A discussão vai muito além de como eles se fundem, ok? E aí, cara, existe muita especulação com relação a isso. Vegeta apareceu pela primeira vez no ápice, do desespero, quando Majin Buu já tinha absolvido o Gohan, Gotenks e o Piccolo. Entretanto, Goku e Vegeta estavam sem saída nesse arco, Realmente o desespero bateu a porta. Vegeta surgiu com uma força completamente fora da curva, algo fora do normal. Ele brincou com o Buu, zoou, zombou, provocou, e mesmo transformado em doce pelo Majin Buu, ele ainda continuou lutando, para você ver como que é o nível de poder desse personagem incrivelmente insano, Vegeta. Já em Dragon Ball Super, ele voltou com uma versão Blue para enfrentar o Grande Zamasu, um inimigo que se fundiu com um mortal e com um deus imortal e deu no que deu. Realmente um inimigo fora de série. Mesmo assim, Vegeta dominou o combate, quebrou todas as barreiras divinas e não finalizou o seu inimigo por conta do limite da fusão. Um lutador estratégico e ainda assim brutal e verdadeiramente um gênio na luta. Realmente o Vegeta é um cara muito habilidoso no campo de batalha. Porém, a gente não pode esquecer do Gogeta. Aí o papo é outro. Com essa fusão a história é outra, certo? Em sua estreia foi contra a Janeba, onde ele mostra, para que veio. Então, naquele momento, o céu e o inferno estavam em colapso, um verdadeiro caos. Goku e Vegeta estavam sendo massacrados, e é aí que o Gogeta aparece e começa a brincar com o próprio vilão. Encerrando, em segundos, com o seu golpe Super. Cara, realmente, o Gogeta ele chegou e com aquela presença imponente, ele mostrou para que veio. Com poucas ideias, ele finalizou o seu inimigo, cara, com a sua técnica Soul Push, certo?
Já em Dragon Ball Super Broly, ele enfrentou o que talvez, na minha opinião, seja o oponente mais casca-grossa de toda a franquia. Broly, né, o Super Saiyajin, o lendário Saiyajin, que estava ali, né, massacrando o Goku e o Vegeta. E mesmo na forma base, não mesmo na forma base, ele estava dando um trabalho tremendo para o Goku e o Vegeta na sua forma Blue. Exatamente. Quando aí os dois se fundem, né, e aí se torna o Gogeta. Mesmo na forma base, ele já começa, né, a equilibrar a luta. E quando vira Super Saiyajin, a luta, né, virou um verdadeiro massacre. Realmente foi algo fora de série. Quem não lembra dessa luta, né? Que filmaço. Na minha opinião, foi o melhor filme de Dragon Ball, velho. Não tenho o que dizer. Realmente, a animação, as cores, os gráficos, as lutas, a coreografia, muito insana. Por isso que foi um verdadeiro massacre. O poder do Gogeta era tão absurdo que a batalha, né, rasgou a realidade. Onde, né, essa luta levou os dois para uma outra dimensão paralela. Se Broly não fosse salvo pelas esferas do dragão, o Kamehameha final teria, sabe, levado o Broly de Vasco. Ali mesmo, sem muito rodeio. Se aquele Kamehameha pegasse no Broly, galera, a gente tem que concordar que o Broly, de fato, ele é muito poderoso. Naquele Kamehameha, sem sombra de dúvida, foi fenomenal. Eu acho que, na minha opinião, aquele Kamehameha só perde para o que o Goku deu lá contra a Caulifla. Realmente, um espetáculo. E aí, a gente sabe que essa fusão é praticamente uma força que está em outro patamar. Um personagem com poucas palavras, precisão cirúrgica, ele aparece quando a situação não está boa. É quando a situação está fora de controle e sem esperança. E aí a gente sabe que, né, essa fusão, de fato, quando aparece, ela dá um desfecho com poucas ideias. Chega lá no campo de batalha, faz e acontece. Gogeta realmente é um personagem poderoso. E o próprio, né, Vegeta também é um personagem poderoso. Porém, apesar de ser muito semelhante, a sua força, tá? As forças também são equiparadas. Porém, as personalidades são diferentes. Eu sei que muita gente já notou isso e é visível que o Vegeta parece ter a personalidade do próprio Vegeta e o Gogeta do próprio Goku. Mas a gente tem que colocar aqui uma pauta. Pauta essa aqui. Quando os dois se transformam, esquece o Vegeta e esquece o Goku. Existe apenas um personagem, Gogeta ou Vegeta. Ali, eles não têm nada a ver, ok? Um com o outro. Ali, cara, é só a fusão. E realmente, quando esses dois personagens entram no campo de batalha, realmente tem uma diferença absurda. Porém, entre esses dois, existe um mais equilibrado, tá? Mais centrado, aquele que domina melhor o campo de batalha. E aí, na nossa opinião aqui, eu falo pra vocês, o cara que chega lá pra definir a batalha é o Gogeta. Gogeta, sem sombra de dúvida, ele chega, é altamente cirúrgico, preciso. Ele vai lá e faz e acontece. O Vegeta já gosta mais de zombar do inimigo, já gosta mais de tirar uma casquinha, mostrar a sua superioridade. E realmente ele peca nisso, porque ele dá, né, ele dá tempo para o inimigo se recompor e até mesmo virar o jogo. Então é uma estratégia muito perigosa. Porém, ele ainda assim tem um domínio da luta, mas não tão preciso quanto o próprio Gogeta. E aí, vocês concordam com a gente? Comentem aí qual desses dois personagens tem sim maior precisão no campo de batalha. Qual deles é mais preciso? Qual deles é mais perigoso e mais poderoso na opinião de vocês? E qual deles teve o maior ápice na opinião de vocês? Contra Broly, Janeba? Comentem aí que é muito importante a participação de vocês aqui. Beleza? Então mais um vídeo entregue. Não se inscrever, nos ajude. E claro, vamos fazer história junto que a gente tá crescendo. E claro, você que está assistindo a gente, você vai participar dos nossos vídeos aqui em tempo real, porque vocês merecem e a gente vai fazer acontecer. Beleza? Dito isso, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!